Estudo bíblico. João 17:24 e 2 Coríntios 3:18 na Bíblia Nova Versão Internacional 2011. Em 1 Coríntios 3:16 e 1 Coríntios 6:19 fala que somos o templo de Deus. Isso significa que todos os crentes que estão vivos aqui na terra, e que estão sendo transformados pelo Evangelho eterno são a casa celestial que não é feita por mãos humanas. Essa casa não é feita por mãos humanas porque é Deus que está nos transformando, e nos santificando. Só Deus por intermédio de Cristo que tem esse poder. Nós, que estamos sendo transformados, somos os céus aqui na terra. Confira 2 Coríntios 5 versos 1 ao 3, Nova Bíblia Viva Português. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo teremos um maravilhoso corpo novo no céu, um lar que será nosso para todo o sempre, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas. Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Isso significa que os que estão sendo santificados são os céus aqui na terra. São a casa celestial que Jesus e Paulo fala em João 14 verso 23, João 17 verso 24 e 2 Coríntios 5 versos 1 ao 3. Estudo bíblico. João 17 24. Introdução. O capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, um momento profundamente íntimo e significativo onde o Filho de Deus intercede por seus seguidores antes de sua crucificação. Dentro deste contexto de oração intercessória, o versículo 24 se destaca como uma expressão do desejo de Jesus pela união eterna de seus discípulos com ele e com o Pai, culminando na contemplação de sua glória. Esta oração não é um pedido isolado, mas a culminação de temas que permeiam todo o Evangelho de João, especialmente a relação entre o Pai e o Filho, a natureza da vida eterna e o propósito da missão de Jesus na Terra. Contexto histórico e cultural. A oração de Jesus em João 17 ocorre em um momento crucial de sua vida terrena, imediatamente após a última ceia e antes de sua prisão. O cenário é o Getsemane, um lugar de profunda reflexão e antecipação do sofrimento. Culturalmente, a figura de um sacerdote intercedendo pelo povo era familiar no judaísmo, e Jesus assume aqui esse papel, oferecendo uma oração que transcende os rituais do Antigo Testamento. A menção de aqueles que me deste, versos 6, 9 e 24, remete à soberania divina na escolha e na entrega dos discípulos a Jesus. A glória mencionada no versículo 24 não se refere apenas a um brilho físico, mas à manifestação da presença e do poder de Deus, algo que os profetas do Antigo Testamento almejavam vislumbrar. A antecipação da glória que existia antes da criação do mundo, versos 5 e 24, aponta para a eternidade de Jesus e sua unidade com o Pai desde o princípio. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante e em uma perspectiva trinitária, João 17:24 expressa o desejo soberano de Jesus, como Filho eterno, de que aqueles que o Pai lhe deu compartilhem de sua presença e de sua glória. A frase "os que me deste" sublinha a iniciativa divina na salvação, onde o Pai confia pessoas a Jesus para que ele lhes conceda a vida eterna. A glória que Jesus deseja que os discípulos vejam é a manifestação plena de sua divindade, sua santidade, seu amor e sua autoridade, uma glória que ele possuía com o Pai antes da fundação do mundo. Essa união e contemplação não são apenas um anseio futuro, mas uma realidade espiritual que começa no momento da fé e se consumará na eternidade. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um poderoso lembrete do amor incondicional de Deus e do plano eterno de salvação. Ele nos assegura que nossa união com Cristo é um desejo de seu próprio coração, e que a participação em sua glória é o destino final dos que creem. A aplicação prática reside em viver em constante comunhão com Jesus, buscando conhecer sua glória através de sua palavra e de seu Espírito, e antecipando com esperança a consumação de nossa união com Ele. Referências cruzadas. João 14:3. E, se eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver vocês também estejam. Este versículo ecoa o desejo de Jesus em João 17:24 de que seus seguidores estejam com ele onde ele estiver.
Ele mostra que a preparação de um lugar e a promessa de retorno são parte do plano divino para garantir essa união eterna. Ambos os versículos enfatizam a intenção de Jesus de compartilhar sua morada e sua presença com seus discípulos, solidificando a ideia de comunhão íntima e eterna. 1 Pedro 1:8. Embora vocês não o tenham visto, vocês o amam. E, embora não o vejam agora, creem nele e se alegram com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o fim da sua fé, a salvação das suas almas. Este versículo se conecta com a ideia de ver a glória de Jesus em João 17:24. Embora a experiência descrita por Pedro seja presente e envolva fé e alegria mesmo sem a visão física, ela aponta para a realidade futura da salvação completa, onde a contemplação da glória de Cristo será uma experiência plena e gloriosa. A alegria inexprimível e gloriosa antecipa a plenitude da glória que os crentes experimentarão ao estarem com Jesus, conforme expresso na oração sacerdotal. Estudo bíblico. 2 Coríntios 3:18. Introdução. O capítulo 3 de 2 Coríntios contrasta o ministério da Antiga Aliança, representado pela lei mosaica, com o ministério da Nova Aliança, operado pelo Espírito Santo. Paulo defende a legitimidade de seu apostolado, não através de cartas de recomendação, mas através da transformação visível na vida dos coríntios. O versículo 18 resume o cerne dessa transformação, revelando o processo contínuo de moldagem à imagem de Cristo que ocorre em todos os que creem. Contexto histórico. Paulo está lidando com acusações e desafios à sua autoridade apostólica por parte de alguns em Corinto que parecem favorecer um estilo de liderança diferente, possivelmente mais focado em credenciais externas. Ele argumenta que sua verdadeira carta de recomendação é a própria Igreja Coríntia, transformada pelo evangelho que ele pregou, 2 Coríntios 3:2-3. A referência ao véu que Moisés usava, 2 Coríntios 3:13, alude à dificuldade do povo de Israel em compreender a plenitude da lei e a glória de Deus. Paulo usa esta analogia para ilustrar como o véu do entendimento é removido através de Cristo, permitindo uma visão clara e transformadora da glória divina. A distinção entre a letra e o espírito, 2 Coríntios 3:6, ressalta que a obediência servil à lei é insuficiente. O Espírito Santo vivifica e transforma o coração, produzindo uma obediência genuína e frutífera. Interpretação. 2 Coríntios 3:18 encapsula a essência da santificação, um processo contínuo no qual os crentes são gradualmente conformados à imagem de Cristo. A frase face descoberta implica uma remoção das barreiras que impediam a visão da glória de Deus. Através de Cristo, o véu é retirado, permitindo que contemplemos a glória do Senhor de forma clara e direta. A expressão segundo a sua imagem estamos sendo transformados aponta para a meta da vida cristã, a semelhança com Cristo. Essa transformação não é um esforço puramente humano, mas uma obra do Espírito Santo, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O texto destaca a natureza trinitária de Deus, com a glória do Senhor, o Pai, manifestada em Jesus Cristo, e operada pelo Espírito Santo. A transformação é progressiva, com glória cada vez maior, indicando um processo contínuo de crescimento e amadurecimento na fé. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um incentivo para buscar continuamente a presença de Deus, confiando na obra do Espírito Santo para nos moldar à imagem de Cristo, manifestando o amor, a graça e a verdade em nossas vidas. A glória que refletimos não é nossa, mas um reflexo da glória de Deus, evidenciada em nossas ações e caráter transformados. Referências cruzadas. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este versículo ecoa o tema da predestinação para a conformidade com a imagem de Cristo. Ele enfatiza que a transformação descrita em 2 Coríntios 3:18 não é um processo aleatório, mas parte do plano eterno de Deus para seus filhos. O objetivo final é que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este versículo complementa 2 Coríntios 3:18 ao revelar que a glória do Senhor que contemplamos com a face descoberta é a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo.
Ao contemplarmos a vida, os ensinamentos e a obra redentora de Cristo, somos transformados à sua imagem. A graça e a verdade que emanaram de Jesus são os meios pelos quais o Espírito Santo nos molda.